Amados irmãos e irmãs, como é sabido de vocês, anunciado nas redes sociais, no nosso boletim, a nossa conferência de oração constará aí, no dia 25, hoje, orando a palavra, com o pastor Alessandro, que está aqui para falar conosco. Amanhã, oração e jejum, com o Rodrigo, orando e ouvindo no silêncio com a nossa irmã Andréia, oração, fonte de poder com a nossa irmã Maristela, família, lugar de oração com a Priscila e orando em adoração comigo, encerrando a conferência. Pastor Paulo não está aqui devido aí a pequena cirurgia que ele fez. Pastor Jean está de férias, e eu quero chamar então o pastor Alessandro, que vai iniciar aqui as preleções, a respeito aí, oração e palavra, que Deus use como tem usado. Deus abençoe. Obrigado desde já. Ligou, irmão? Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz seja sobre vocês. Privilégio poder estar aqui falando de um assunto que já é minhas noites de sono, que eu tenho algumas vezes perdido. Já há uns 7 anos que eu tenho nesse dilema entre a teoria e a prática, E aí eu pergunto ao Senhor, até quando? Até quando? Mas é interessante nós olharmos para esse contexto. Tem uma autora chamada Freeman Corner, ela fala assim, nos seus dizeres, ela é de 1946. Ela começou os antigos sempre tinham um diário de oração, Não sei se você tem essa prática, eu tenho tentado viver a prática do diário. E ela diz assim, em seu diário escrito à mão, esforço empenhado nesse domínio artístico, em vez de pensar em ti e de me sentir inspirada pelo amor que gostaria de ter. Querido Deus, não consigo amá-lo como desejo. Eu acho que ela é muito sincera, e nós dizemos que nós amamos o Senhor e não amamos nada. Ela diz, tu és o crescente tênue de uma lua que contemplo, e eu sou a sombra da terra, que me impede de enxergá-la por completo. Tenho medo, querido Deus, medo de que minha própria sombra cresça tanto a ponto de bloquear a lua inteira. E eu me julgue por essa sombra que nada é. Não te conheço, Deus, porque estou bloqueando o caminho. E ela também, mais uma frente, ela vai dizer uma outra coisa, com uma ideia de reorientar a sua alma quanto à oração. Ela diz, ó Deus, por favor, clareie e limpa a minha mente. Por favor, ajude-me a ir mais fundo nas coisas e descobrir onde estás. Vamos orar? Senhor, nós somos, ó Pai, essas pessoas que o Senhor já conhece antes mesmo da palavra chegar à nossa boca. Nós pedimos perdão, Deus, porque deveríamos amá-lo, Senhor, muito mais. Mas parece que as nossas próprias sombras têm crescido tanto, que têm bloqueado, Senhor, a Tua luz verdadeira em nossas vidas. Ó Senhor, perdoa-nos. E essa noite clareie mais uma vez a nossa mente, limpa a nossa mente, por favor, nos ajude a ir mais fundo e a descobrir, Deus, onde estás. Abençoa, Senhor, essa conferência, que sejam dias, ó Pai, e momentos abençoadores, onde possamos crescer na graça, no conhecimento e conhecer mais do Senhor, ó Pai. Que essa noite, Deus, esses dias, o Senhor possa fazer proezas, ó Pai, em cada família e em cada irmão nessa noite. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Então, eu vou tentar abordar um assunto com vocês. Eu quero tentar mostrar para vocês a oração de uma perspectiva. Não sei se você já parou para pensar. Eu gostaria que você pudesse pensar. E uma das coisas que a gente pensar você já parou para pensar como a humanidade ela está tão entreada em problemas, e a maioria desses problemas são através da fala?
Hoje é tão normal você ouvir falar de fake news, né? Na verdade, é a mentira, ou a fala. A fala é um dos problemas que nós temos na história, não só agora, mas se você ler Provérbios, por exemplo, a Bíblia diz que Provérbios retrata grandemente a língua. Quando você vai para Tiago, você vai dizer que ele vai dizer mundo de iniquidade, a língua, fala. E você já parou porque ele também diz que temos que refrear a língua, a fala? A língua tem iniquidade, ela contamina o corpo inteiro, ela acaba com a carreira da existência humana, ela é uma fagulha, tudo na fala. Queridos irmãos, com a nossa fala nós estamos refletindo o Criador, o Pai que nos criou, mas também estamos refletindo, quem sabe, a serpente, o pai da mentira. Então quem pertence ao reino, seja ele reino de luz ou reino de luz, das trevas, vai refletir alguma fala, algum tipo de fala. Então por quanto momento, né, ou por quantas frequências nós descemos a fala de um padrão de verdade para um padrão de mentira. Nós deixamos de servir a esse Deus de verdade e a esse Deus agora de mentira. Aí você fala assim, pastor, mas eu não sou essa pessoa. Irmãos, veja como as nossas orações. Será que de fato elas são orações voltadas para a palavra de Deus? E aí você vai ver que algumas vezes na nossa análise diária da fala, nós armamos ciladas com as nossas bocas. Por exemplo, há uma situação que a gente causou por um dano nosso, e nós vamos tentando falar com Deus, sabe aquela conversa? Nós armamos a cilada com a nossa boca, e depois nós falamos para Deus que foi a circunstância, ou foi uma outra coisa. Nós seduzimos com nossas palavras, nossa fala tem levantado dissensão. Olha, nós seduzimos, nós armamos cilada, levantamos dissensões, falamos demais sem pensar, cedemos à fofoca, à raiva, tudo com malícias na nossa fala. Mas quando nós vamos orar, parece que as palavras são melhores, e não são melhores, não são. Então você já parou para esse momento e vê o quanto que nós levamos a comunicação ao nível da culpa? Por exemplo, Gênesis capítulo 1, você vai encontrar que em Gênesis 1, quando Deus cria um homem, ele fala. Então quando ele cria um homem, ele fala. O homem só pode falar porque é um padrão de fala. Eu só posso falar a Deus porque eu aprendi a falar com Ele. É como tiver uma criança, né? Você tem uma criança e fala assim, papai, mamãe, né? Por que nós aprendemos a falar? Nós falamos porque nós tivemos um pai ou uma mãe que ensinou a falar. Então a fala é Deus que nos ensinou a falar. E uma vez que Deus nos ensinou a falar, a fala de Deus em Gênesis 1 é padrão de verdade, é padrão de atribuição de luz, é uma verdade. Mas aí você também já conhece a história, que depois a serpente veio e seduziu, e ali houve a queda, e aí na queda, naquele momento, aí começa a acusação, a fala já não é mais um padrão de verdade, já não é um padrão de sinceridade, e agora a fala que o próprio Deus nos deu para viver uma intimidade com Ele, uma conversa com Ele, responder a Ele aquilo que Ele já falou, a fala então vira acusação. A mulher que me deste. Não, a serpente que fez isso. E aí começa as nossas guerras de palavra. Então toda a guerra dentro da família começa por palavras. Então quando nós vamos orar, irmão, isso tem muita implicação. Ou nós estamos refletindo o pai da verdade, ou nós estamos refletindo o pai da mentira. Vai depender do nosso coração, como ele está se comportando diante daquela situação ou das situações. Então, diante disso, você já parou para pensar que cada palavra que sai do nosso coração, da nossa boca, está enraizada ou na verdade ou na mentira? E ainda, nós reajustamos os fatos, presta atenção, nós reajustamos os fatos para obter vantagem. E você acha que você não faz isso na oração? Será que você não reajusta os fatos na oração para você obter uma vantagem? Ah, só sabe, Deus,
que eu sou bom demais. Então a fala, meus irmãos, é uma habilidade da comunicação que é uma das coisas que nos separam do restante da criação. Você nunca viu um elefante falar, já viu? O cachorro fala? Papagaio, periquito? Por que nós falamos? Porque nós somos seres especiais na criação. Nós refletimos quem Deus é. Então, se nós refletimos quem Deus é, então, nesse padrão de fala, nós temos que falar aquilo que Ele fala. Eu só posso orar, irmãos, porque Ele falou primeiro. Então, como que você vai responder ao seu pai se você não quer? Olha, então, a pergunta é, você tem ouvido Ele? Então, se você não tem ouvido Ele, então a sua oração já está bem freudiana, bem juqueniana, bem darwiniana, bem mística, que nesses dias, nesse contexto. Então veja bem, meus irmãos, a fala, nós acusamos em vez de ouvir, nós criticamos em vez de perceber, cada um desistiu um do outro, se escondeu no seu próprio casulo de raiva, porque eu não mexo mais com meu marido, não mexo com minha esposa, com meu filho, acabou, a comunicação acabou. Então a fala é importante, aquilo que Deus criou em você, Deus então deu significância às palavras. As palavras têm significância, têm poder, e o próprio Deus a fez, e Deus a determinou. Então toda a criação foi feita por meio da palavra. A comunicação de Deus, o falar de Deus. Então a palavra é tanto importante na criação, como também é importante na queda. Ela tem a sua importância. Então, ela é significativa também na redenção. Jesus é o verbo que se fez, ele é a palavra que se fez carne. Então, veja que a palavra, nesse sentido, ela é muito importante no meio da oração. A quem nós temos ouvido, o que nós temos falado e refletido. Então, o mérito de cada parte da comunicação humana é embasado no fato de que Deus fala. Não esqueça isso. Então, o mérito de cada parte da nossa comunicação humana é embasado em quê? Deus fala. Se Deus fala, eu e você podemos falar. Então, como que vamos caminhar numa vida de oração centrada na palavra se nós não ouvimos? Aí você está ouvindo tanta coisa. Você ouve só as circunstâncias. Aí você ouve esse coração seu que é bom demais. A Bíblia diz que ele é muito bom. Confia nele. Ele diz que é corrupto, desesperadamente corrupto, enganoso. Né? Tem uma música muito antiga da minha época, Listen to Your Heart, da Roxette, Ouça o Seu Coração. Eu cantava essa música, né, naquela época lá em Belo Horizonte tinha o Good Times, né? Aí só a música apaixonada, Ouça Seu Coração. Aí você fica muito, ouça seu coração. Aí você vai ouvir no coração, irmão, você dá pipa para o coração. Coração enganoso, é corrupto. Então, quando Deus fala, é porque Ele quer que eu e você ouçamos, para a gente direcionar a resposta. Aí sim nós vamos falar conforme Ele está falando. Então, quando Deus escolheu revelar-se daquele modo, Ele deu lugar prioritário, uma única coisa diferente de toda a criação, a fala. Só nós podemos falar. Você já parou para pensar nisso? Que é um privilégio, é uma maravilha. Então, meus irmãos, Deus revela a si mesmo, o seu plano, o seu propósito. Deus falou por meio da sua palavra, Ele escolheu revelar, Ele escolheu fazer a sua vontade, dar identidade a Adão e a Eva por meio da linguagem humana. Então, o que nos diferencia de toda a criação e nos aproxima da semelhança de Deus é porque nós falamos. A fala é algo maravilhoso. O Deus Criador soberano falou a Adão, falou a Eva. Você imaginou todo dia você andando no jardim e Deus falando? Deus mostrando o seu caráter, Deus mostrando a sua soberania, Deus mostrando quem Ele é, se relacionando com a sua criação. Olha que privilégio, que maravilha. Então Ele se aproxima e usa palavras para se revelar. Ele se aproxima e usa a palavra para explicar tudo mais. Deus não é somente um Deus que faz. Ele não é só um Deus que fala. Ele também é um Deus que é poderoso e de uma forma grandiosa, consciente, abrangente, clara ao seu povo, por meio da pessoa, da proximidade e também porque Ele expressou
aquilo que nós deveríamos saber, a fala. Então, a fala é importante, a fala ela tem valor, e nessa fala que ela tem valor, nós só podemos comunicar a Deus através da fala, só podemos comunicar com a fala, responder aquilo que Ele está dizendo. Então, irmãos, nós só conhecemos a nós mesmos quando escutamos as palavras que Ele falou sobre nós. Sabe que o dia que você vai conhecer quem você é? Geralmente a gente gosta de um questionário de autoexame, tudo bem, as ferramentas são necessárias, mas só vamos conhecer quem nós somos quando nós escutarmos o que a palavra fala sobre nós mesmos. O que a palavra fala quem é o Alessandro? O que a palavra fala quem é você? Aí você vai se autoconhecer, aí você vai saber quem você é. Por isso nós temos que ouvir, para depois, quando nós formos orar, para não falar besteira, para não falar qualquer palavra que não está condizendo com aquilo que Ele quer. Então a única esperança para Adão e Eva era de que Deus falasse com eles, meus irmãos. A única esperança que nós temos nesse mundo é que Deus fale conosco, é que Deus ministre o nosso coração, dando identidade, dando a nós propósito, dando a nós sentido nesse mundo que vivemos e aonde fomos colocados. Então a fala é importante nesse processo, e aí tornou-se singular na minha vida e na sua vida. Então as falas interpretam, elas explicam. Em Gênesis 1 nós temos o padrão de verdade, Deus fala a verdade, mas Gênesis 3 nós já temos o padrão de mentira. A pergunta é, o que o nosso coração fala? A quem ele serve? Como é que está isso dentro da nossa vida e de nossa perspectiva de olhar quem é o Senhor da nossa vida? Então a única razão de entendermos que Deus é porque Ele falou na nossa existência. Ele falou comigo, Ele falou com você. Então toda palavra que falamos tem de estar dentro do padrão de Deus e de acordo com o seu projeto. Senão nós vamos refletir um outro Senhor, que não é Deus, mas é o diabo, o pai da mentira. Então nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar, não é o quanto nós oramos, é o que tipo de oração nós temos feito. Não é o quanto nós oramos, é o quanto nós estamos ouvindo. Meu irmão, é muito pobre você orar se você não ouve. É muito hipocrisia você orar e não ler a Bíblia. Mas você está falando o quê? Se você não está ouvindo o seu pai falar. Se você não está ouvindo aquele que te ama, aquele que te criou, como é que você vai responder a ele se você não tem a prática da devocional, da leitura bíblica? Então, queridos irmãos, a fala foi criada por Deus, para o seu propósito, para que tivéssemos comunhão com Ele. Então a batalha não é a técnica, a batalha que nós travamos não é a técnica da comunicação primeiramente, mas a batalha que acontece, meus irmãos, é a batalha de coração, não é a da fala, quem fala mais alto, quem fala melhor, quem é o coração, de quem é o coração. O meu coração está sujeito ao Senhor da verdade, ao Pai da verdade, ou o meu coração está sujeito ao Senhor da mentira, o pai da mentira. É o Kyrios, né? Dois senhores, não tem como servir a dois senhores. Então a batalha não é a técnica, a batalha não é primeiramente essa técnica A ou B ou C, mas é a batalha de coração que está em jogo. Quem vai controlar o seu coração? E quem vai controlar suas palavras? Veja que aí começa toda a base. Se o meu coração não é dele, as minhas palavras também não serão dele. Então você pode falar o que você quiser. Será que vai alcançar? Aí a Bíblia diz que a graça, né, tanto para justos como injustos. Aí tem outra coisa que não vou entrar aqui nesse momento, que não é o momento de falar, mas eu vejo que a fala é a parte mais importante. Amém, querido? Ficou claro? Então acha isso aí, de quem é o seu coração? O seu coração pertence a quem? Então, se ele pertence a quem, ele vai refletir algo. Ele vai refletir a palavra. Mas qual palavra? E aí eu quero então trazer nessa totalidade para chegar nesse ponto da palavra. Quando nós vamos agora para a atualidade que estamos vivendo, nesses dias, a fala então ela vem caminhando desde lá de Gênesis, como eu já falei aqui com vocês,
Mas você vai ver no mundo moderno, você vai encontrar que há tipos também de fala, tá? Se você olhar em 1900, alguma coisa que sei data aqui, deixa eu olhar a data aqui, 1832, 1854, 1856. Nós vamos encontrar um autor chamado Edward B. Taylor, o James Fraser e ainda o Freud. Então, todos esses autores aqui, se você depois pesquisar, eles usaram o modelo darwiniano de oração. Então, veja bem, nós podemos ainda, nesses dias, usar o modelo de oração darwiniana. Qual que é o conceito da oração darwiniana? É onde o homem se adapta no ambiente, ele faz aquela adaptação no ambiente, para controlar o ambiente e mudar a natureza. Quantas vezes oramos assim? Nós estamos inseridos numa situação e nós queremos mudar aquela situação, aquele ambiente aonde nós estamos. E isso, por sua vez, estamos refletindo uma oração darwiniana, mas não a oração do que nós estamos ouvindo. E aí você vai ver que com o tempo você evolui, mais um tempo para frente, ela vai passar para um modelo mais junkiniano, que é o modelo junkiniano que você não tem que estender a mão para fora, mas você voltar para dentro de si mesmo, ou seja, em outras palavras, você não precisa de um Deus transcendente, você encontra um Deus dentro de você, você encontra um Deus dentro do próprio eu de você, você não precisa buscar, você não precisa ser controlado por um Deus fora de você. O que mais tem nesses dias, meus irmãos, é a oração darwiniana, é a oração junkiniana, e para piorar, você tem a oração do modelo místico, neopagão, paganismo, aonde tudo é Deus, Deus é tudo, você une a divindade, e essa divindade que você une nela, você perde o seu senso de personalidade, e você fica em êxtase e se une a ela, e naquele momento da unidade que você tem com essa divindade, você alcançou a plenitude da espiritualidade. Paganismo. Então, palavras refletem, coração refletem. Quando nós olhamos para a modernidade, nós podemos também estar inseridos nesses tipos de modelo de conversa e de oração. E ainda você vai ter nesse processo, podemos chamar de um modelo profético. Em que sentido? Da profecia da palavra. O que é esse modelo da profecia da palavra? Você sabe quem Deus é por meio da palavra revelada. Então, uma vez que você sabe quem Deus é por meio da palavra revelada, porque você ouviu Ele, isso faz você se aproximar dEle, porque quem Ele é e quem você é, uma vez que você se aproxima dEle por quem Ele é e quem você vai desenvolvendo um encontro pessoal com Ele, e nesse encontro pessoal, você vai crescendo, você vai amadurecendo, aí nós vamos para um outro nível, uma conversa, um encontro. Aí você começa a ter um encontro, uma conversa com quem? Com Deus que te criou, o Deus que falou primeiro, que agora você responde a Ele, porque Ele fez primeiro. Nós não falamos e oramos porque nós bem entendemos, nós só oramos porque Ele falou primeiro. E aí nós vamos para esse encontro, um encontro que Ele preparou para que pudéssemos estar junto com Ele. É um perigo nesses dias nós não orarmos conforme a palavra, porque se nós vamos cair nesses modelos darwiniano, junkiniano, místico, e tudo vai atribuir que o esforço de mudar é meu e seu. Nós vamos cair na questão meritória, que Deus tem que fazer, porque eu estou orando 3 horas por dia. Quem falou que Ele é obrigado a fazer? Quem é obrigado? Quem falou que se eu orar 10 horas por dia, Ele é obrigado a te atender? Mas você quer mudar a circunstância, oração darwiniana. Aí você fica tão cheio de si mesmo, parece que você é muito bom, que você fala assim, não, eu estou uma paz aqui dentro. Aí você pode ser junkiniano também, achando que a única divindade que você tem é você mesmo lá dentro. E quando o místico, você perde a consciência, entra no êxtase e fala assim, cadê Deus? Irmãos, nós temos um risco grande nesses dias, desse tipo de oração. E aqui que eu quero que você entenda, que a oração é um encontro que Deus preparou para que pudéssemos estar nele. O salmista, vários textos, a Bíblia vai dizer que a oração é esse encontro pessoal que nós temos com Ele. Aquele famoso autor, né, que você conhece aí, em todos os escritos,
o Jonah Edwards, ele diz assim, ele não mergulha em si mesmo para tocar o fundamento impessoal do ser. Ele medita nas palavras de Deus, na Escritura, e a experiência resultante não se limita a uma serenidade sem palavras. Ele Donald Edwards buscava meditar na palavra, vários autores, mas a palavra é mais importante, irmão, na minha vida e na sua vida, porque ela vai dar senso de direção ao que vamos responder a que Ele tem falado conosco. Então, toda a oração consiste em responder a Deus. Primeira coisa, a oração não consiste em pedir. Eu sempre falo assim, na oração, o ouvir sempre o precede o pedir. Sempre a oração não é o pedir. O ouvir sempre precede o pedir. Geralmente, quando a gente vai orar, já começa, Senhor, minha barriga está doendo, o papagaio está assim, lá em casa está assado, está assim, irmão, nós somos muito hipócritas. A gente nem para falar assim, Senhor, fala comigo. Só que é tão impaciente que demora, quer que fala agora, né? Agora que está demorando, agora, aí você não tem nem paciência para esperar a brisa, sabe? Elias, a brisa, silêncio. O coração nosso é tão agitado que ele quer mudar as circunstâncias. Meus irmãos, então toda oração consiste em responder a Deus. Deus vem a nós primeiro, ou jamais estenderíamos a mão em sua direção. Se ele não viesse primeiro ao Alessandro, eu nunca poderia estender a minha mão a ele, mas ele veio primeiro. O ouvir sempre precede o pedir. Então toda vez que você for orar, de quem é o seu coração? O que as suas palavras refletem? Como você tem orado nesses dias, nesses conceitos? Você tem entendido que orar é dar continuidade a uma conversa. Dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio da sua palavra. E graça, irmão, é graça, porque Ele poderia deixar você mudo. Mas por graça, a Trindade Santíssima, na sua eternidade, que tinha comunhão, que tinha a palavra, resolveu estender isso a mim e a você, pela fala, pela palavra. Então, com o tempo, isso vai se transformando num completo encontro com Ele. Então, o fato de ouvirmos a esse Deus e darmos continuidade na conversa que Ele falou primeiro, por meio da sua graça, esse tempo de ouvir e esse tempo de responder a Ele com intimidade, com amor, vai nos levando a um encontro completo, a um encontro, a uma conversa íntima com Ele, como o J.I. Parker disse, conhecer Deus é uma questão de tratativa pessoal, conhecer a Deus é mais do que saber a respeito dEle, é tratar com Ele à medida que Ele se abre para você, e ser tratado por Ele. Amigos, abrem o coração um para o outro, e por meio do que dizem e fazem. Não devemos perder de vista o fato de que conhecer Deus é um relacionamento emocional, bem como intelectual e evolutivo, e assim não fosse, não poderia ser de verdade um relacionamento profundo entre duas pessoas. O que me chama a atenção na definição de Parker é que ele diz, conhecer a Deus é mais do que saber a respeito dele, é tratar com Ele à medida que Ele se abre para você. Isso aqui dói meu coração. A pergunta é, o quanto eu tenho visto Deus se abrindo para mim, para que eu possa responder à abertura que Ele fez para mim. Entende o que eu estou dizendo, gente? Eu acho que nós estamos assim, minha visão, você pode concordar ou discordar, nós estamos longe de uma vida de oração. Eu acho que nós estamos muito mais cheios desses modelos mais atuais, né? De 1800 para cá, darwiniano, junkiniano, místico e outros que eu poderia falar aqui, do que menos a palavra. Porque nós queremos para hoje, queremos mudar e não ouvir. E nesse processo, meus irmãos, o poder das nossas orações, portanto, não se encontra prioriamente
no nosso esforço, na nossa luta, na nossa técnica, ou em qualquer outra coisa, mas em nosso conhecimento de Deus. Um coração voltado para Ele. Eu acho que aí está o segredo. Um coração voltado para Ele. Agora, o nosso coração está voltado para quem? Para a ansiedade, né? Não andeis ansiosos quanto a vez de buscai primeiro. A palavra no grego buscar lá é protos, né? A ideia de prioridade primária. A ideia até é redundante. É uma prioridade que você não pode abrir mão dela. Esse encontro pessoal voltado para Ele, meus irmãos. Então, aí você entra, aí você consegue enxergar a centralidade da oração. Não sei se você entendeu o que eu disse aqui. Aí você consegue entender onde está a centralidade da oração. Não é o que nós estamos pedindo. É um privilégio poder falar assim: obrigado porque eu estou te ouvindo. E obrigado porque a graça me alcançou. E eu posso lhe responder, Deus. Eu posso ter um encontro pessoal com o Senhor. Nenhuma religião no mundo tem esse conceito. Somente o cristianismo, um Deus pessoal. Ele não é unipessoal. Ele não é o outro, ele é pessoal. Então a grandiosidade da oração está aí. A glória de Deus se manifesta. Ela manifesta para que nós possamos vê-la e aí ver. Se você olhar um pouquinho lá em Gênesis, você vai encontrar Gênesis, patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó orando com intimidade e franqueza. Êxodo, a oração de maneira que Moisés assegurou a libertação de Israel. E deixar de orar, meus irmãos, portanto, não é uma simples violação de uma regra. Deixar de orar é deixar de tratar Deus como Deus. Não sei se você já pensou nesse lado. Quando eu deixo de orar, eu não estou violando uma regra da igreja. Eu estou deixando de tratar Deus como Deus. Em outras palavras, é pecar contra a glória dele. Entenderam o que eu disse, gente? Porque ele falou, irmão, se ele falou, eu virar as costas para ele, no ato de não responder, é violar, é pecar contra a glória dele. Então, quando eu deixo de orar, eu não estou violando uma regra da igreja. Eu estou deixando de tratar Deus como Deus. Pronto, aí já tem um problemão aí. Profetas, juízes, longe de mim, disse, são tantos exemplos. O rei de Israel, Davi, compôs salmos e outros. Você vai ver os poéticos, os Jó, Salmos, Eclesiastes, também na mesma linha. Você vai encontrar os profetas menores e maiores. Exemplo, Daniel, que lá em Daniel no capítulo 9, ele fala 20 vezes assim, pecamos contra o Senhor. Pecamos contra, 20 vezes na oração de Daniel, pecamos contra o Senhor. Já viu que oração boa? Ninguém fala, Senhor, eu sou um pecador, eu sou um mentiroso, eu sou um adúltero, eu sou isso. Não, Senhor, o Senhor sabe que eu não sou flor que se cheira, né? A gente não é nem sincero para falar quem nós somos. Veja que ele deu liberdade, irmão. Ele falou. Agora eu posso falar com ele, meus irmãos. Então, eu vejo que a oração é nossa resposta a Deus. A oração é nossa resposta a Deus. Agora, o que nós estamos respondendo a Ele? Se nós não estamos ouvindo. Ou estamos ouvindo outra coisa, mas menos o que Ele está dizendo. E nós vamos entrar em grandes problemas, tá? Então, Deus é um Deus pessoal. Deus pessoal. Assim, irmão, a oração cristã não é um orgulho no abismo do desconhecido. Mas eu achei que nós somos tão assim, espirituais, que nós achamos que a oração é um orgulho no abismo do desconhecido e num estado de hiperconsciência em palavras. Não, irmão. A oração é um encontro que eu tenho com Ele, onde eu ouço primeiro, e eu falo depois, e esse ouvir, depois falar, vai me levando ao encontro pessoal com Ele, e íntimo com Ele. Logo, você vai ter tanto a parte, vou chamar aqui de místico inteligente, para você entender, para não ser um místico como neopagão, o místico inteligente que é um encontro que cada vez eu desenvolvo e eu fico muito mais íntimo. Aí eu começo a ter a vida, as emoções moldadas não por um sentimento humano, simplesmente pecador, mas por um sentimento de encontrar com o meu Criador,
e o privilégio de poder responder a Ele aquilo que Ele falou comigo. Então, encontrar Deus por meio da sua palavra é maravilhoso. Haja luz e houve luz. Haja isso e houve isso. A única coisa que nós podemos, sim, haja luz no cômodo. Eu vou lá e aperto, interruptor. A única coisa que nós podemos falar com a palavra é isso. Haja luz, eu vim cá e aperto o botão. O resto, meu irmão, só Deus pode fazer. Então, Deus da Bíblia é um Deus que mostra essa existência. Então, eu gostaria que pudéssemos agora pensar, pode colocar para mim, Ronaldo? Acho que eu deixei nesse ponto. A oração por meio da imersão na palavra de Deus. Nós temos que usar a palavra na oração. Mas que tipo de palavra? Eu deixei aí um PowerPoint só para você entender. Isso aí. Então, modelo, isso aqui é um exemplo para você entender, tá, irmão? Para você entender. Como nós estamos nesse conceito de oração, nós podemos orar de qualquer forma. No conceito moderno, pós-moderno ou de forma errada. Mas quando você vai para a Bíblia, você vai encontrar várias orações bíblicas na palavra. Por exemplo, Senhor, desvenda os meus olhos. Salmo 119, Senhor, desvenda os meus olhos, porque os meus olhos têm andado muito preocupado com essa geração, com esse mundo. Você usa textos bíblicos, a própria palavra para você orar. Você está orando no que a palavra está dizendo. Não é baseado num conhecimento seu, simplesmente porque você precisa fazer, mas baseado na palavra. Você tem aí também, vivifica-me, Senhor, dá-me entendimento, Senhor, inclina-me o coração, tem misericórdia de mim. Você pega um item desse aqui, se você pegar, tem misericórdia de mim, e orar só nesse ponto, você fica aí umas 2 horas orando. Aí você fala, como assim fica? Você começa a passear na Bíblia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou igual aquele fulano na Bíblia, que falou mentira, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí você começa, biblicamente, irmão, você vai passear na Bíblia e fala, meu Deus, entende o que eu estou dizendo, irmãos? A palavra respondida ao que Ele falou, quem nós somos, quem Ele é. A oração é a única porta para o autoconhecimento genuíno. A única porta para o autoconhecimento genuíno é a oração. É também a principal maneira de experimentarmos a profunda transformação, reordenar nossos afetos. É a oração que vai fazer isso na nossa vida. E o John Wayne, ele fala assim, um teólogo do século XVII, escrevendo para ministro, ele fala assim, o ministro pode encher os bancos da igreja, a lista de membros, a boca do púlpito, mas aquilo que ele é, quando está de joelho diante de Deus Todo-Poderoso, em secreto, isso é o que ele é e mais nada. Então, o que importa não é o tanto que nós fazemos, é quem nós somos. Somos aquele que está de joelho diante dele? Que ora conforme a palavra que Ele tem nos dito, somos aquele que também preocupa com a vida de oração. Tem um autor, o Paul Bima, ele fala assim, se não fôssemos tão fascinados por viagens, prazeres, férias, recreação, não teríamos mais tempo para orar? Se não fôssemos tão apaixonados por esportes e diversão, não teríamos mais tempo para orar? Aí ele diz assim, nós temos tempo de sobra, mas nunca para orar. Não apenas enganamos a Deus e o mundo, enganamos a nós mesmos. Todo mundo fala, não tem tempo para orar, mas tem tempo para ver televisão, tem tempo para ver celular, tem tempo para brincar, tem tempo para viajar, tem tempo para tudo, mas menos. Isso mostra que nós estamos... Não é violar uma regra religiosa, é virar as costas para o Deus soberano que está falando com você. Quem é pai sabe disso, né? Você está falando com o seu filho, o filho vira as costas, como é que o pai fica? Vai lá, dá um tapinha nas costas do filho assim, parabéns para você, é assim, irmão? Não sei, eu sou das antigas, né? Se meu pai falasse comigo, eu virasse as costas, tum, um pé da orelha. Opa, vem cá, respeito, autoridade, vira as costas não. Só que, irmão, nós esquecemos que a oração é refletir quem Ele é. E só podemos encontrar Deus
e mudar a nossa existência, quando entendemos que a oração tem que ser por meio da sua palavra. Amém, queridos? Ficou claro? Ficou claro? Então, sua vida de oração é fraca. Se ela é fraca, você sofrerá com muitas preocupações. Então, se você ora mais na palavra, encontro com Ele, a tendência é nós não temos muitas preocupações. Então, a palavra é importante. E aí, tem uma ideia, vamos orar aqui com esses pontos, tem uma ideia que nós estamos vivendo esses dias, parece que nós temos, não existe poder, vamos falar assim, não existe poder na igreja. Você fala assim, nossa, naqueles dias, a igreja de Atos, não, por que não há poder? Porque não há submissão ao senhorio de Cristo. Se você não está submisso ao Cristo e não está ouvindo, como é que a gente vai ter poder? A gente vai ter poder quando a gente começar a ouvir Ele. Ouvir com paciência. Aí depois abrir a boca, não de qualquer jeito, senão vira contra nós. Aí você responde do jeito, irmão. Que Deus levante homens e mulheres que possam orar conforme a palavra. Porque no mundo que estamos vivendo, o tempo está difícil. As orações que humanismo puro. E nunca vai mudar, irmão. Só queremos controlar as coisas, né? E a palavra começa por aí. Então vamos fazer aqui, Senhor, ampara-me. Vamos ler aqui? Dá para ler, gente? Só para você ter uma ideia? Vamos lá? Senhor. Senhor, ampara-me. Senhor, sustenta-me. Senhor, firma os meus passos. Eu sou pobre. Dizia eu, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso... Acabou? Acabou. Esse último aqui, ao Senhor, a Ele santificai. Ele seja o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. Qual dessas aqui nós poderíamos orar hoje? Não vai dar para orar todas, mas qual dessas aqui que você acha que poderíamos orar hoje? Que é mais... Vamos lá. Pode falar, irmão, não fica com vergonha não. Qual? M. Qual que é o M? Ao Senhor dos exércitos Ele santificai. Será que nós temos santificado o nome dEle? Santificai-vos, porque amanhã eu farei... Quantas maravilhas você tem visto? Ordinariamente nós temos visto muito, né? Mas aquelas coisas assim, nossa, são poucas. Quantas? Temos santificado Ele? Nós temos tido temor a Ele com toda a nossa vida? Será que nós temos assombro de quem é esse Deus? O que Apocalipse fala, o que está montado no cavalo, que o céu segue, na sua costa está escrito, Senhor do Senhor, Rei dos Reis. E Ele tem as estrelas e os seus mensageiros da igreja, que Ele virá, assombra, irmãos. E também um Salmo 139, né, Senhor, Tu conheces, som do meu coração, Senhor. Som do meu coração, irmão, porque nossas palavras não são tão bonitinhas como a gente imagina, não. A gente fica vivendo essa auto-engano, essa hipocrisia, de que nós oramos a Deus. Nós não estamos orando a um Deus. Estamos orando a um Deus que nós criamos, para fazer a nossa e não a vontade dEle ouvir. Amém, queridos? Você pode fechar seus olhos um pouquinho. Antes de qualquer coisa,
que você tem ouvido? A quem você tem dado ouvidos? Deus preparou tudo para você. Ele fala, Ele deu a primazia da fala. Nós podemos ouvir, nós podemos falar com Ele, nós podemos ter um encontro com Ele. Essa noite, nós podemos dizer a Ele: Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Pai. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece a nossa mente. Antes da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já conhece todas. Senhor, quanta hipocrisia há no meu coração, Senhor. Quantas vezes eu uso a minha fala não para ouvir, não para responder ao Senhor, mas para dizer aquilo que eu quero, para mudar a circunstância. Senhor, nos perdoa. Perdoa nossos pecados. Tantas coisas que querem distrair, ó Deus. E aí usamos, ó Pai, as nossas palavras não como padrão de verdade, respondendo ao Pai da verdade, mas respondemos, ó Pai, com palavras de mentira ao Pai da mentira. Senhor, tem misericórdia de nós. Aviva a Tua obra, Senhor, porque assim como o profeta Daniel diz, pecamos contra o Senhor. Pecamos contra o Senhor. Falhamos contra o Senhor. Nós temos tempo para tudo, para diversão, para viagem, para cursos, para tantas coisas, mas não de ir para o nosso quarto em secreto, Senhor, e não pedir, mas em ouvir o Senhor na Tua palavra, em ouvir que nós precisamos do Senhor, que sem o Senhor nada podemos fazer, que nós somos pó, Deus, que nós somos palha, que nós somos neblina, que nós somos pura vaidade, que corremos atrás do vento, buscamos a nossa glória própria, o controle, Senhor, e usamos as falas, ó Deus, algumas vezes a oração, para dizer aquilo que nós queremos, mas não o que o Senhor está dizendo. Falta-nos poder, ó Deus, porque nós não somos submissos, falta-nos poder porque nós não temos vivido a verdade. Senhor, levanta nesses dias a noiva do Senhor pura, santa, sem mácula, que santifica o nome do Senhor, que tem tremor e tremor diante do Senhor, ó Pai, que sabe quem é o Senhor. Senhor, perdoa-nos, nos faça usar, ó Deus, a prática da oração, para manifestar e refletir a glória do Senhor, dar glória ao Teu nome devido, Senhor. Não nos deixe virar as costas, não nos deixe virar as costas enquanto o Senhor fala, Senhor. E o Senhor sabe o quanto que nós estamos precisando, Senhor, nesses dias de parar a nossa vida e ouvir o Senhor. Não ouvir o Senhor com um sentimento humanista, Senhor, mas de ouvir o que o Senhor diz na Tua palavra. Eu sou o Senhor, eu sou o que sou, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a cidadela, eu sou o baluarte, eu sou o socorro presente, eu sou o que perdoa,
Eu sou o que livra. Senhor, nos ensina a ouvir o Senhor, a Tua palavra, Deus. Nos faça ter tempo para ler a Tua palavra, Deus, não por ler, ó Deus, mas para ouvir o Senhor com toda a humildade, com toda a submissão. Meu Deus, que esse tempo, ó Deus, de oração, dessa conferência, possamos ouvir o Senhor através da palavra, Senhor. Não através de nossos sentimentos humanistas. Senhor, nós pedimos, Senhor, essa noite, tem misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Alessandro. Deus de fato fala aos nossos corações. Deus fala. Meus irmãos e irmãs, eu quero deixar vocês bem à vontade. Nós temos e teremos aqui um tempo de prática, de orar. Então nós não queremos aí estender o tempo. Quem sabe alguns estão com o seu horário já avançado. Você tem liberdade para levantar e sair na hora que você achar que é prudente para você. Nós não vamos estender muito, mas nós queremos orar aqui, colocando algumas causas diante do Senhor. E nós queremos aproveitar esse tempo. Mas antes de orar, eu quero projetar aqui um vídeo. Quem sabe muitos de vocês já viram esse vídeo. Deus trouxe isso no meu coração à tarde, para a gente estar vendo aqui uma oração, agradecendo a Deus pela palavra dele à nossa disposição, agradecendo a Deus por isso, que nós temos ignorado tanto. Tem misericórdia, Senhor. A primeira oração que nós vamos fazer vai ser essa. Tem misericórdia, Senhor, porque nós temos a palavra do Senhor. E o que nós temos feito com isso? Projeta para mim aqui, por favor. Traffic advisory Mike Alpha Delta from Sintani to Corupa, now crossing the ridge just above Sela, maintaining 1-2000. There'll be a big party when we land. They'll be dancing and singing, and it'll be pretty amazing. Darana nyundi yibu da abna gigit memero. Dara memero kom. Sumni de verena nyundi yibu nisin. Mati yut sampai wahyu. Gigit tangkal verena. Wala yoksimna igin kom. Kiaman. Light follow Mike Alpha Delta landing Corupa. Light follow Mike Alpha Delta on the ground. The one pastor had said, it says in the Gospel of John that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And Jesus is that Word, and Jesus is coming, and we need to be there to meet Him. Just blew me out of the water. I thought, Lord, this is how we know that it's you doing something here.
And then they handed it off to the older believers, and one of the ladies, just spontaneously, I don't think they had planned for her to say anything, but she just said, "We have taken God's word, we've accepted it, we've put it into our hearts, and now we're going to give it to you young people who need to also take it and accept it and walk with God as He teaches in this Bible." You know, so they handed it off to the younger believers, and you know, the crying and the sobbing that took place there was just, it was something totally unexpected to me, because I knew they would be happy, but the emotion that came out was just so overwhelming to me. I thought, we have no idea. You know, we have had the Word of God for so long. We have taken it for granted. We have resources, we have translations, we have, you know, all these different things, and we don't cherish it. We don't realize what a precious gift we have and hold in our hands. And these guys were realizing that and saying, "God, you've come to us through the Word." Ingin upni wenena nana emiyong kiblam nuna boka naya kumbok neri masyarakat emiyong mapon ni sinap isin emiyong se ngingin ulam upti naba ngingin ulam niyong neri igin na kikip lawa piyo pertanyaan lama paros sengena dan ingin lam nungun nene kana kikip pesarop pesingding kayo. The Kimyals always had a love for the Word. They had prepared this ark sort of thing for the Bibles to be put in. They know the Word. They can quote the Word. They're very good at memorizing. I mean, we've had one lady that has memorized whole books, and she'll sit there, and as she talks with you, she will, well, it's just like it says in Ephesians, and she'll quote 3 or 4 or 5 verses at a time. And so they love the Word of God, and you know, just to see them with it. Com a vontade do Senhor,
ver a minha vida sendo transformada por de fato confiar nas palavras do Senhor, ver grandes coisas acontecendo na minha vida, na minha família. Eu sei que o Senhor, Ele quer transformar as nossas vidas. Então está dado aí a abertura à nossa conferência de oração. Amanhã nós esperamos vocês para falarmos aí a respeito de oração e jejum. Precisamos consagrar a nossa vida. Deus os abençoe em nome de Jesus. Pastor Alessandro, mais uma vez, muito obrigado em nome de Jesus.